quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. E nos anos 90, quando a Nike entrou, 96, o pessoal da CBF chegava para o jogador e dizia assim, olha, vocês vão assinar com a Nike, contrato com a Nike, eu não vou ser convocado para a seleção. Todos os jogadores com Nike e Adidas. Nossa. O único que não tem esse patrocínio, quem é na seleção? O Hendrick, que tem New Balance. E se a convocação da seleção brasileira nunca tivesse sido uma decisão técnica? E se existisse um sistema funcionando em paralelo ao futebol, onde empresários, patrocinadores e dirigentes dividissem lucros a cada lista anunciada, e ninguém dentro do futebol oficial tivesse coragem de nomear isso em voz alta? Pois bem, um jornalista investigativo nomeou o irmão do maior jogador da história recente do futebol brasileiro, confirmou sem querer. E a convocação do Neymar para essa Copa, com 30 milhões de reais em publicidade disparado em 50 minutos depois do anúncio, tornou impossível fingir que não se vê uma preferência, enquanto o jogador com a melhor média de gols do ciclo assiste tudo do banco. Isso é coincidência ou é um sistema funcionando exatamente para beneficiar alguns e os outros não? Hoje, no Footplay News, vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça e mostrar como um padrão que vem se repetindo há décadas ficou mais evidente do que nunca nessa Copa. Mas antes, você já tá ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você ainda acredita que quem decide a convocação da seleção é só o técnico ou tem outros interesses por trás? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Em março de 2023, num podcast com o Celso Portiolli, um dos jornalistas investigativos mais premiados do Brasil, com 40 anos de carreira, disse algo sobre o futebol brasileiro que raramente é dito em público com essa clareza. Ele revelou que ao longo de anos investigando os bastidores do esporte, descobriu que as convocações para a seleção brasileira, em muitos casos, não são decididas pelo mérito do jogador em campo. Elas atendem a uma necessidade comercial. Quando um atleta é convocado, seu valor de mercado sobe imediatamente. Esse aumento de valor gera dinheiro, e esse dinheiro é repartido entre empresários, dirigente e quem está em volta do jogador dentro do sistema. Não é boato de torcedor nem teoria sem base. É o diagnóstico de alguém que passou décadas apurando o que acontece nos bastidores do futebol brasileiro e que decidiu falar sobre isso de forma direta. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente, por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. Mas o que transforma essa declaração de opinião em evidência concreta é o que aconteceu nos meses seguintes, com nomes reais, valores documentados e situações que qualquer pessoa que acompanhou a Copa pode verificar por conta própria. Para entender por que esse sistema existe e por que é tão difícil desmantelar isso, é preciso entender quanto dinheiro está em jogo em torno da seleção brasileira. A Nike paga mais de 100 milhões de dólares por ano à CBF, valor que pode chegar perto de 1 bilhão de reais anuais quando se somam royalties e bônus. É o maior contrato de fornecimento entre uma seleção nacional e uma marca esportiva do mundo inteiro, firmado praticamente até 2038. Além disso, a CBF tem patrocinadores nos maiores setores da economia. Eles são bancos, operadoras de telefonia, companhias aéreas, empresas de tecnologia, marcas de alimento e bebidas. Em 2022, os patrocínios representam mais de 50% do faturamento total da confederação, mais de 560 milhões de reais num único ano. Quando uma instituição depende desse volume de dinheiro para funcionar, as decisões que ela toma inevitavelmente passam por esse filtro. Não precisa haver acordo formal e não precisa haver documento assinado. O interesse financeiro já orienta as escolhas, e quem tem mais valor comercial entre os convocados exerce uma pressão natural sobre quem monta essa lista. Ao longo de 20 anos de carreira, 12 de seleção brasileira, com 3 Copas do Mundo, eu vi que realmente o futebol ele virou um negócio. Isso ninguém duvida, né? E nos anos 90, quando a Nike entrou, 96, na seleção brasileira, realmente, o pessoal da CBF chegava pro jogador e dizia assim, olha, assina com a Nike, senão você não vai ser convocado. Isso era falado? Não, era falado não, eu presenciei isso. Você presenciou? Claro. Se ela tinha uma imposição há 20 anos atrás, imagine agora. Lógico que eu não posso falar agora que eu não estou lá. Mas em 96 teve sim essa ingerência. Não de escalação, de convocação. Estou especificando. Mas qual o interesse? Lógico, o interesse comercial é muito grande. Porém,
Os jogadores dizem assim, poxa vida, o cara da CBF falou assim, se eu não assinar, eu não vou ser convocado. Se eu não assinar com a Nike, contrato com a Nike, eu não vou ser convocado para a seleção. Talvez a confirmação mais inesperada de como o sistema funciona não tenha vindo de investigação jornalística. Veio do próprio irmão do Ronaldinho Gaúcho num documentário da Netflix assistido por milhões de pessoas. Assis, irmão e empresário do craque durante toda a carreira, revelou de uma forma tranquila que ao planejar os passos do Ronaldinho, ele traçava deliberadamente uma linha de clubes que fossem patrocinados pela Nike. Era Nike? Se eu vou estar num clube que tô de Adidas, eu não vou estar na primeira página. Eu vou ter que ficar lá atrás. Então, eu tracei uma linha de clubes que eram Nike, tinha Inter de Milão, tinha vários clubes, tinha Manchester, tinha vários clubes. Então eu tinha claro, se eu quero ter visibilidade, eu tenho que estar aqui. O raciocínio era direto. A Nike é a patrocinadora da seleção brasileira. Se o Ronaldinho estivesse num clube fora desse ecossistema, segundo a lógica do próprio irmão, ele poderia ficar em desvantagem na disputa por espaço na seleção. Estamos falando do Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, vencedor da Bola de Ouro, e mesmo assim, o empresário responsável pela carreira dele se preocupava com a marca da chuteira para garantir acesso à lista de convocados. Se essa preocupação existia para alguém com o nível de Ronaldinho, imagine o que acontece com um jogador que não tem esse nível indiscutível de talento. Para quem está nessa zona mais ou menos intermediária, bom o suficiente para estar na briga, mas não dominante o suficiente para ser incontornável. A marca no pé pode valer mais do que qualquer desempenho no campo. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento dos fatos antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força muito por aí. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Um levantamento feito pela Máquina do Esporte antes da Copa de 2026 revelou algo que sozinho conta uma história inteira. Dos 26 jogadores convocados por Ancelotti, 84,6% são patrocinados pela Nike ou pela Adidas. A Nike lidera em 13 atletas patrocinados e não é coincidência que isso se alinhe diretamente com o maior contrato de fornecimento que a empresa tem com qualquer seleção do mundo. A Puma aparece com 3 atletas, sendo o principal deles o Neymar. A New Balance aparece com exatamente um jogador, que é o Hendrick, o único jogador em 26 que não calça Nike e nem Adidas, e que curiosamente é o mesmo jogador que vem sendo tratado como opção e não como titular, mesmo sendo o artilheiro do ciclo. Todos os jogadores com Nike e Adidas. Nossa. O único que não tem esse patrocínio, quem é na seleção? O Hendrick, que tem New Balance. E aí... E o Neymar, né? E o Neymar. O Neymar é Puma. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Nike é a patrocinadora da seleção brasileira, a Adidas é a parceira da FIFA e a New Balance é o quê? Então, de repente, isso que está acontecendo com o Hendrick não pode ser uma parada de patrocinador? Isso em si não prova nada de forma isolada, mas quando colocado lado a lado de tudo que existe nessa história, o padrão fica bem difícil de ser ignorado. O caso mais concreto e mais documentado de como esse sistema funcionou nessa Copa foi a convocação do Neymar. Meses antes da lista ser divulgada, o próprio Ancelotti havia dito publicamente que só levaria jogadores com condição física para disputar o torneio inteiro. Pode ser que eu vou levar um jogador que não tem intensidade por o primeiro jogo, por o segundo jogo, mas não vou chamar um jogador que não tem intensidade, que não pode ter intensidade para todo o Mundial. Isso não. Creo que precisamos de jogadores fisicamente a nível top. A comissão técnica teve acesso aos dados de GPS e monitoramento físico do jogador que mostravam índices muito abaixo do exigido para um atleta de elite. Davi Ancelotti, filho e auxiliar do técnico, indicou em entrevista a um repórter da BBC que o pai estava inclinado a não convocar o jogador. Veículos como o R7 e o Diário do Centro do Mundo publicaram que a alta cúpula da CBF e patrocinadores faziam pressão pela convocação. E então, o nome apareceu na lista. 50 minutos depois do anúncio oficial, o Neymar publicou 3 campanhas publicitárias no Instagram, plataforma de comércio eletrônico, marca esportiva e energético. Segundo o jornal Extra, ele faturou cerca de 10 milhões de reais por cada postagem, 30 milhões em 50 minutos, tudo previamente planejado, aguardando apenas a confirmação da convocação para disparar. O Jornal de Brasília foi direto. Neymar nunca esteve fora, não pela condição física, mas pelo que ele movimenta em cifras. Mas a história dos interesses comerciais dentro da
seleção não começa nem termina no Neymar. Ela tem raízes que vão muito além da geração atual. E uma delas está documentada de forma oficial num processo que aconteceu no Congresso Brasileiro em 1998, depois do Brasil perder a final para a França, com o Ronaldo em campo visivelmente comprometido após a convulsão nas vésperas do jogo. O Congresso abriu uma CPI para investigar a interferência da Nike na seleção. O contrato original da marca com a CBF, assinado em 1996 por 160 milhões de dólares, previa coisas que não deveriam estar no contrato de patrocínio esportivo. Entre eles são a obrigatoriedade de amistosos organizados pela Nike, a escolha dos adversários e a presença obrigatória de 8 titulares nesses jogos. Ronaldo foi convocado depois e se recusou a revelar os termos de contrato pessoal que tinha com a marca. A CPI terminou sem conclusão formal. Nada foi provado oficialmente, mas a pergunta que o próprio Congresso Brasileiro considerou urgente o suficiente para investigar ainda não tem resposta. Um jogador debilitado foi mantido na escalação de uma final da Copa do Mundo por critério técnico ou por critério comercial? Um dos artigos que não vingaram dessa lei dizia que a CBF era patrimônio cultural do povo brasileiro. E por incrível que pareça, a CBF fez o que pôde e o que não pôde e conseguiu, por intermédio dos seus apoios, impedir que esse artigo virasse lei. Por quê? Por temer o Ministério Público. E eu pergunto, faz sentido que uma entidade como a CBF, sem fins lucrativos, que representa a seleção brasileira, e é muito curioso a gente observar isso, porque ela representa o país, é o hino do Brasil que toca quando a seleção brasileira perfila, são as cores verde e amarelo que aparecem no uniforme da seleção brasileira. Tá tudo muito bem até este momento. Quando se fala em olhar com outros olhos para a CBF, ela argumenta que ela é uma entidade privada e que ela não deveria estar sob os olhos do Estado brasileiro. E aí, e essa é uma das dificuldades de você investigar e discutir a CBF, é a desonestidade intelectual também que a caracteriza. Porque aí ela diz que estamos tentando fazer uma Futebras no Brasil, que estamos tentando estatizar o futebol no Brasil, quando apenas está se tentando fazer uma coisa que é rigorosamente óbvia: transformar a CBF em alguma coisa que seja aquilo que ela de fato é, patrimônio do nosso povo, e não de alguns poucos. E a Copa de 2026 trouxe seus próprios exemplos concretos de como a seleção pode estar funcionando com critérios que não são puramente técnicos. O empate contra o Marrocos na estreia expôs a situação que o torcedor viu em campo e que qualquer análise honesta precisa normear. Rafinha jogou 90 minutos e teve uma situação muito apagada, perdeu chances importantes e a repercussão foi tão negativa que ele bloqueou os comentários das redes sociais. Depois do jogo, o Casagrande, ex-jogador e comentarista, disse abertamente que Rafinha não deveria ter ficado 90 minutos em campo. A mídia internacional foi ainda mais direta. Eles falaram o seguinte, que Casemiro é uma pálida lembrança do meio-campista do Real Madrid. E eles deram a pior nota para eles entre os jogadores brasileiros. E o jornal AS também destacou que a dupla de volantes sucumbiu categoricamente ao Marrocos. Casemiro foi substituindo ainda no intervalo após receber cartão amarelo. Não substituição por lesão, foi por atuação ruim. E os dois, Rafinha e Casemiro, são respectivamente patrocinados pela Adidas, patrocinadora de 8 dos 26 convocados, parceira da mesma estrutura comercial que alimenta o ecossistema ao redor da seleção. Bom, não estamos dizendo que Rafinha e Casemiro foram convocados por causa do patrocinador. Ambos têm histórico relevante na seleção e chegaram a essa Copa com passagens que justificam a presença na lista. O ponto aqui é outro, e ele fica mais claro quando você olha para quem ficou de fora. Pedro, centroavante do Flamengo, foi o maior artilheiro do clube na temporada de 26, com 19 gols em todas as competições. Artilheiro do Carioca com 6 gols e presença constante nas discussões sobre a posição de centroavante da seleção nos últimos anos. E ele não foi convocado. No lugar dele foi o Igor Thiago, que teve uma temporada de destaque pelo Brentford na Premier League. Isso é inegável, mas que contra o Marrocos não conseguiu criar situações claras de gol nem quando foi acionado. A pergunta que surge naturalmente não é sobre a qualidade técnica isolada, é sobre o critério de escolha quando dois jogadores estão no nível próximo. Pedro calça Adidas, Igor Thiago calça Nike, a mesma marca que paga 105 milhões de dólares por ano à CBF. Isso é uma acusação direta? Não, é uma observação. E observações que se repetem com nomes e marcas diferentes ao longo de décadas deixam de ser coincidências e passam a ser um padrão. Olhar para a história das Copas brasileiras com esses dados revela um padrão consistente. Em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, a Nike patrocinava 18 dos jogadores convocados. As únicas exceções eram Rivaldo com a Mizuno, Kaká com a Adidas e Marcos e Cafu, ambos com a Loto. 18 de 22 jogadores calçando Nike e o Brasil foi campeão. Em 2006, essa proporção caiu para 11 jogadores com a Nike e 5 com a Adidas. E o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Não pode se afirmar que existe uma relação direta entre
entre a marca de chuteira e o resultado esportivo. Mas a pergunta que raramente é feita é outra. Tanto em 2002 quanto em 2006, existiam jogadores fora do ecossistema comercial das marcas dominantes que poderiam ter contribuído mais do que alguns que estavam lá dentro? Bom, essa é uma pergunta que não tem resposta oficial, porque o critério de convocação nunca foi auditado de forma pública e independente. O que se sabe é que em 2002, a seleção foi campeã com 18 patrocinados da mesma marca da CBF, e que em 2026, a Nike patrocina 13 dos 26 convocados, a Adidas patrocina 9, a Puma 3 e a New Balance patrocina exatamente o mesmo que é artilheiro do ciclo e que ficou no banco na estreia. Chegamos no nome que mais ilustra a contradição entre o que o campo mostra e o que as escolhas refletem. Endrick é o único jogador do elenco de 26 que não calça Nike e nem Adidas. É também o artilheiro do ciclo, tem a melhor média de gols por minutos entre os atacantes convocados quando joga, contra as seleções de alto nível. Marcou contra a Inglaterra em Wembley com 16 anos e marcou contra a Espanha no Bernabéu em 4 minutos após entrar. Foi titular absoluto no Lyon durante meses, com 6 gols e 5 assistências em 14 jogos. E contra o Marrocos, com o jogo empatado com o Brasil, precisando de alguém realmente para resolver, ficou no banco até o apito final, enquanto o Rafinha jogava 90 minutos apagados e recebia a pior avaliação da torcida no jogo. O jogador que mais decidiu quando teve a chance permanecia sentado. A torcida percebeu, as redes sociais explodiram pedindo sua entrada e nada mudou. O ex-jogador Maurício Santos trouxe para a superfície algo que confirma que esse sistema não opera apenas no nível dos grandes nomes. Ele revelou publicamente que foi procurado por um dos maiores empresários do futebol mundial com uma proposta direta. Tive proposta do Manchester United, só que eu não podia ser contratado porque eu não tinha 8 convocações pela seleção brasileira, e o Manchester United tinha feito uma proposta de 12 milhões de libras e eu só poderia ir para lá se eu tivesse uma proposta de 20 milhões de libras, ou 8 convocações para a seleção principal. E aí, na época, um empresário muito grande me procurou, muito grande mesmo, eu acredito que é ainda empresário de um dos maiores jogadores do mundo ainda, que está jogando ainda, me procurou e falou, dá pra gente dar um jeito nisso, dá pra gente oferecer um dinheiro ali para determinadas pessoas e começar a ser convocado para a seleção brasileira. E eu falei, não, meu propósito não é esse, eu quero ir por mérito, eu não quero ir por esquema, por favor. E na época era muito dinheiro, eu não tinha esse dinheiro tinha que tirar de mim. E eu falei, não, eu prefiro chegar onde Deus quer, de uma forma limpa, sincera e honesta, do que mexer com coisa errada. A história passou quase despercebida porque ele não era um jogador de grande projeção midiática. E é exatamente isso que torna um relato mais revelador. Porque se a oferta existia para um jogador de segundo escalão, o sistema opera em múltiplas camadas. Não é um esquema restrito à estrela de 200 milhões de seguidores. É uma estrutura que alcança diferentes níveis da pirâmide do futebol brasileiro e que funciona justamente porque boa parte de quem está dentro dela tem mais interesse em mantê-la do que em expor. A Copa do Mundo vai terminar com um campeão. Pode ser o Brasil e pode não ser, mas independente do resultado, uma pergunta vai permanecer depois que o último apito soar. O Brasil realmente entrou em campo com o melhor elenco que poderia ter? Com as escolhas mais honestas que poderiam ter sido feitas? Ou entrou com o elenco que gerou mais de 30 milhões em publicidade em 50 minutos, que satisfez mais parceiros comerciais e que manteve um sistema funcionando para todo mundo que está ao seu redor, e menos para o torcedor que acredita que está vendo o melhor time possível? Bom, o campo é o único lugar onde o dinheiro não vota, onde o patrocinador não entra e onde o empresário não toca na bola. E é por isso que o campo vai responder a essa pergunta de um jeito que nenhuma coletiva de imprensa, nenhum contrato bilionário e nenhum plano de marketing vai conseguir esconder. O placar não tem interesse comercial. O placar só tem a verdade. As peças estão na mesa, os números estão documentados e os relatos existem. E o campo, no final, vai dar o veredito sem filtros de marketing. Mas aí eu quero saber, na sua opinião, comenta aqui embaixo. Você ainda acha que quem define a convocação da seleção é exclusivamente o técnico, ou o que você viu aqui muda alguma coisa na sua leitura? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza, rapaziada? Se aparecer um botão de hype, dá aquela hypada, fortalece o nosso trampo aí. Também tem links na descrição do vídeo, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.